Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu falar com vocês, essa correção aqui da semana 4, a questão 1 aqui para vocês fala o seguinte, ó. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros, tá bom? A cada segundo. Então, a tabela abaixo, que é essa tabela aqui, ela mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica, que é o UA, unidade astronômica, entre a Terra e o planeta Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria a maior e a menor, o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Pessoal, aqui eles não colocaram as unidades, tá bom? O valor aqui dessa unidade astronômica. Então eu vou começar aqui. É o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vamos calcular aqui quanto que é 30% de 300 mil. Então, isso aqui, se você quiser usar utilizando notação científica, calcular aqui no caso, aqui 300 mil, é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então isso aqui é 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ok? Quilômetros por segundo. Então 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo equivale a 100% da velocidade da luz, ok? Que é o que foi dado aqui, ó. E eu estou querendo saber quanto que é 30% disso. Regrinha de 3. É só multiplicar cruzado, tá bom? Então aqui nós temos, eu posso já cortar esse zero com esse zero. Nós temos aqui então x igual 3 vezes 3 dá 9, vezes 10 elevado à quinta, dividido por 10, tá bom? Divisão de base 10 aqui, ó. Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, no final aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 5 menos 1, 4. Isso aqui quilômetros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, essa nave espacial aqui, a cada 1 segundo ela faz 9 vezes 10 à quarta quilômetro. Ou seja, 9 e 4 zeros, né? 2, 3, 4. 4 casas, né? 10 à quarta. Então faz 90 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da nave. Só que ele quer saber aqui o seguinte: qual o maior e o menor tempo? No caso aqui, como ele não deu a unidade, vamos considerar aqui só o menor tempo, tá bom? Fazendo uma pesquisa aqui na internet, eu pude verificar aqui no site, na revista Exame, no dia 27/7/2015, 2019, desculpa, por Alex, ele falou o seguinte, que a menor distância nesse período foi de 57,6
milhões de quilômetros da Terra, ok? A distância de Marte à Terra. Então vamos pegar esse valor aqui, ó, para a gente saber quanto tempo que essa nave ela gasta para sair da Terra e chegar lá em Marte. Então, para fazer isso, eu estou sem espaço aqui, mas eu vou apagar. Depois é só, se você quiser, é só voltar o vídeo, tá bom? Vou deixar só esse finalzinho aqui, que eu preciso dele agora. Então eu posso vir aqui, ó. Nove vezes 10 à quarta. Quilômetros. A nave faz em 1 segundo. Ok? E se são 57,6 milhões, como que eu vou escrever esse número aqui? Eu vou apagar, viu? Então, assim, 57,6 milhões. 1 milhão são 6 zeros, ok? 6 casas aqui. Se são 6 zeros, eu vou pegar essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos completar aqui com 5 zeros. Um ponto aqui, um ponto aqui. Então nós temos 57 milhões e 600 mil, que é isso aqui, ó. Bom, o que acontece? Isso aqui transformando em notação científica, nós teremos, é igual, né? 5,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a 7. Ok? Então eu vou no lugar aqui, ó, nesse lugar aqui de quilômetros no caso, eu vou colocar 5,7 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Então, quanto tempo que a gente vai gastar? Uma regrinha de 3 novamente, tá bom? Então, apagando aqui, ó. Se o vídeo estiver muito lento, vocês podem acelerar o vídeo aí, ok? Então, nós temos aqui essa regra de 3. Basta agora multiplicar aqui, ó. X vai ser igual esse vezes esse. Então, aqui vai ficar 5,7 vezes 10 à sétima quilômetros vezes segundos, né? Vezes 1 segundo. Dividido por 9 vezes 10 elevado à quarta quilômetros, ok? Porque isso aqui passou dividindo. Então eu corto quilômetro com quilômetro, fazendo essa conta, 5,7 dividido por 9, isso aqui vai dar 0,64. Vezes 10 elevado 7 menos 4, que aqui é uma divisão, então 7 menos 4, 3 segundos, tá bom? Só que segundos fica chato a gente representar ele dessa forma. Então o que eu faço? Ó? Se aqui é elevado a 3, então eu pego essa vírgula aqui e mudo 3 casas para frente. Então 1, 2, e coloco mais um zero. Então vai dar 600, aproximadamente 640 segundos. Ok? Essa é o menor tempo, no caso aqui, considerando que a menor distância é 57,6 milhões de quilômetros da Terra, tá bom?
Esse cálculo aqui, no caso, se esse tivesse passado os valores aqui, a gente poderia pegar a menor e a maior distância. Seguindo aqui, ó, a questão 2, diz o seguinte: a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um mol de substância, e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ok? Escreva esse número em forma decimal. Então aqui eu quero sair de notação científica para ir para a forma decimal. Eu vou colocar o número aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que eu faço aqui? Ó? Vou colocar o 602 e colocar agora 21 zeros aqui, tá bom? Porque 2 eu já utilizei. 21 mais 2, 23. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Separando aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ok? Então nós temos aqui, ó, 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões e sextilhões. Então 602 sextilhões. Tá aqui o número. Seguindo aqui, ó, as exportações de soja do Brasil. Essa aqui nós já fizemos, né? E eu só quero mostrar para vocês aqui um pequeno erro aqui, porque aqui está falando em quilogramas. Na outra atividade nós fizemos e nós encontramos 4,129 vezes 10 elevado à sexta. Mas na realidade é 10 elevado à nona, tá bom? Então corrijam aí. Por que isso? Porque fala o seguinte, ó, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Porque aqui, ó, aqui está falando em toneladas, tá bom? E o problema está pedindo em quilogramas. Então a primeira coisa é transformar esse número aqui, ó, em notação científica para a gente identificar. Então eu tenho aqui 4 milhões, né? Então 4.129.000 toneladas. Eu vou fazer em toneladas depois no final só para você perceber o erro que eu cometi na última correção, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 4,129 vezes 10 elevado à sexta. Isso aqui toneladas. Tá bom? Só que uma tonelada vale 1000 quilos. E o que é 1000? 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo, né? Então aqui, ó,
Se 1 tonelada vale 1000 quilos, basta eu pegar isso aqui e multiplicar por 10 elevado ao cubo. Então eu vou conservar esse número, 4,129, e vou multiplicar por 10 e somar os expoentes. 6 mais 3, 9. Então isso aqui está em quilograma, que é a nossa resposta, tá bom? Questão 4 fala assim, ó, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, como que eu represento? Então aqui, ó, 4,318 vezes 10 elevado a... Se eu mudei a vírgula só uma casa aqui, elevado a 1, tá bom? Então qual que é a resposta? Letra B. Questão 5. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como por exemplo o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, que é essa UA que a gente utilizou lá anteriormente. É utilizada para escrever, por exemplo, distância entre corpos celestes, de um planeta para outro, de um satélite para outro e assim por diante. Por definição, uma UA equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por esse fator aqui, ó, esse 10 ao quadrado, tá bom? Milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, 1 UA em metros equivale a... no caso aqui, ó, se a gente for representar isso aqui em metros, então nós temos 1,496 vezes 10 elevado a 2, isso aqui milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. Isso aqui equivale a... vou transformar isso aqui, ó, em quilômetro, tá bom? E depois é só multiplicar por 1000. Tranquilo? Ou melhor, né? Ou mais fácil aqui pra gente. Pega isso aqui, ó. O que que é 1 milhão? 1 milhão não é a mesma coisa que 10. Ó, 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Não é isso? Então, assim, isso aqui tem quilômetro. Mas 1 quilômetro não é 1000 metros? Então aqui, se eu fazer isso aqui, que está em milhões de quilômetros, eu transformar em notação científica, ou seja, em quilômetro, o que eu preciso fazer? Multiplicar isso aqui por 10 à sexta. Aí eu não preciso mais falar de milhões, eu falo agora de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Só que 1 quilômetro não é 1000 metros. E o que é 1000 metros? É 10 elevado ao cubo. Então é só multiplicar isso aqui por 10 ao cubo.
conserva lá a parte decimal, 1,496, né? Faltou o meio aqui. Vezes 10 elevado a 11 metros. Está aqui. 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Questão 7. Questão 6, né? Eu já estou com muita pressa aqui. Questão 6 diz o seguinte, ó. Um petroleiro possui reservatório no formato de um paralelepípedo, que é esse formato aqui, ó. Paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros por 10 metros de altura, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento. Esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C. Compartimento A, compartimento B, compartimento C, de mesmo volume, com 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base. As dimensões aqui da placa é a mesma dimensão aqui da base, ó. Aqui tem 10 metros. Só um momento. Aqui assim tem 10 metros. A única diferença é que aqui assim vai ter, de vez de ter 10 metros, aqui tem 7 metros. Então sobraram aqui, ó, 3 metros aqui para cima, ok? De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Aqui, por exemplo, se ele entra aqui, ó, e deu problema aqui, então o que está aqui no A e no B não sai. Só vai sair o que está em C, que é o que está pedindo aqui, ó. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com uma carga máxima. Então imagina que ele está topado aqui, cheio. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Teve um furo aqui assim, ó. Para fins de cálculo, considere desprezível as espessuras das placas. Então você não precisa considerar a espessura divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Pessoal, essa conta aqui, ó, para a gente poder fazer mais correto, a primeira coisa, vocês vão calcular esse volume até aqui, ó. Imagina esse cubo ok? Porque essa parte aqui ela vai ficar presa aqui, ó. Agora, o que passou aqui para cima e essa parte do C aqui vai embora. Então aqui eu vou considerar aqui como, vou chamar aqui de volume 1 e a parte maior aqui de volume 2. No final é só subtrair volume 2 menos o volume 1, ok? Então, volume 1 aqui, ó, é igual. Se tem 60 metros daqui a aqui e é dividido por 3, então cada compartimento desse aqui tem 20 metros. Então aqui tem 20, aqui tem 20. Aqui vai dar 40 vezes a largura, que é 10 metros, vezes a altura, que é 7 metros. Ok? Eu estou desconsiderando a unidade aqui, ó. É importante, mas eu já estou desconsiderando, só para poder facilitar os cálculos aqui. Então nós temos aqui
40 vezes 10 vezes 7, que dá 10 vezes 40, 400, vezes 7, 2.800 metros cúbicos, ok? Agora, quem é o volume 2? O volume 2 é isso aqui tudo. Então eu tenho, de vez de ser 40, eu tenho 60 vezes 10 vezes 10. 60 vezes 10 dá 600, vezes 10 dá 6.000. 6.000 metros cúbicos, que é o que caberia aqui nesse reservatório. Bom, então isso aqui é 6.000 menos 2.800, nós teremos, eu vou subtrair esses dois, né? Então aqui vai ser igual a 3.200 metros cúbicos que foi derramado, tá bom? De petróleo. Só que aqui está em notação científica. E se está em notação científica, basta aqui, ó, uma casa, duas casas, três casas. 3,2 vezes 10 elevado ao cubo metros cúbicos. Então, 3,2 vezes 10 elevado ao cubo metros cúbicos, ok? Só falta mais uma questão, se não me engano. Ah, não. Aqui está pronto, porque essa questão é a mesma dessa aqui, ó. Está repetida, tá bom? Então, com isso eu encerro aqui a correção da semana 4 e até nossa próxima aula.